Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, né? Infelizmente, a nossa aula de hoje ela está sendo uma aula à distância. Vamos com fé que logo tudo isso vai passar. A vacina tá aí. Então, daqui a pouco todo mundo vai ser vacinado. Vamos orar bastante para essa situação atual do nosso país melhorar. E vamos seguir em frente, né? Porque nada da vida é fácil, né? Nada é fácil, nada vem sem esforço, sem dedicação. E a aula de hoje é uma aula de revisão para vocês estarem revendo os conceitos que a gente abordou nas aulas anteriores para estar realizando a avaliação. Eu sei que tem muita gente que tá meio assim receoso com a avaliação, mas vai ser bem tranquilo. É só prestar quem prestou atenção nas aulas anteriores e quem prestar atenção na aula de hoje vai tirar de letra. Todos vocês são super inteligentes, competentes, são pessoas que estão bastante interessadas. Eu até me surpreendi, pois sempre vem com perguntas nas aulas, participam das aulas, até aqueles que estão fazendo só de maneira remota, sempre participando, prestativos, né, mandando as atividades todas em dia. Eu fiquei muito feliz em relação a isso. Então, vocês vão tirar de letra, vai ser tranquilo, certo? Então, vamos começar, né? Vamos relembrar lá no comecinho, na primeira aula que a gente fez aquela aula sobre, né, contando a história do raio-x, como que foi descoberto o raio-x e qual que é o objetivo da nossa disciplina, né? Então, qual que é a importância do raio-x? Ele é de extrema importância, pessoal. Por que ele é de extrema importância? Porque através do raio-x, os médicos, né? Eles podem diagnosticar várias enfermidades e tratá-las para o bem-estar dos pacientes. Antes da descoberta do raio-x, era impossível detectar, né, essas enfermidades sem estar realizando um procedimento invasivo no paciente. Vocês lembram que tinha que cortar a pele do paciente para ver onde estava a fratura? Então o paciente ele sofria, o médico também ele tinha um trabalho maior para estar fazendo o diagnóstico daquela fratura. Então o raio-x é importante por quê? Porque ele ajuda a salvar vidas. Vamos dar o exemplo do Covid-19, certo? Quando o paciente ele chega no hospital, é realizado um raio-x do pulmão dele. Se você realizar esse raio-x, né, a tempo, você pode estar aumentando a expectativa de vida desse paciente, porque você pode tratar ele antes, né, para ver como é que tá o pulmão dele, se o pulmão dele tá como tá, né, qual a porcentagem que tá atingido. Então, o raio-x ele é importante, muito importante. Quem que inventou e quando inventou? Vamos lembrar sempre, até a gente brincou em aula, físico alemão, né? William Conrad Roentgen, né? Foi em 1895. O físico, vocês não precisam lembrar o nome certinho dele. Vocês lembram que é um físico alemão? E pode lembrar o sobrenome, né? Roentgen, certo? Então, referente a essa primeira aula, é isso. E o objetivo da radioproteção, professora? Qual que é o objetivo da radioproteção? O objetivo da radioproteção é a prevenção ou a diminuição dos efeitos somáticos das radiações, ou seja, por que existe essa disciplina? Para vocês aprenderem a como vocês evitarem, diminuírem e prevenirem, né, dos efeitos das radiações no organismo de vocês, no organismo dos seus pacientes, certo? Então, essa primeira aula, né? É bem tranquilo. Vocês sabendo esses três
conceitos. A importância, quem inventou e o objetivo é o básico. Tenho certeza que vocês sabem, que está na ponta da língua de vocês esses conceitos. E vamos lá para a próxima parte. A gente teve uma aula que a gente falou sobre as diferenças entre acidentes radioativos e acidentes radiológicos. Até foi visto durante essa aula os acidentes o acidente de Chernobyl e o acidente do CS-137, que foi o acidente no Brasil, né? Que foi o acidente radiológico. Então tenho certeza que vocês devem se recordar da diferença, né? Então, o acidente radioativo é aquele acidente causado por material nuclear. Acidente radiológico causado por material oriundo de radiação. Exemplo, equipamentos de raio-x. O acidente de Chernobyl foi o maior acidente radioativo do mundo, né? Foi em 1986, na Ucrânia Soviética. O acidente do CS-137 foi lá em Goiânia, né? Em 1987. Eu até passei para vocês o link do filme, teve várias reportagens, matérias. Então, o que aconteceu? Vou resumir rapidinho para vocês. Chernobyl foi um acidente da usina nuclear que matou várias pessoas e várias pessoas ficaram com sequelas. E o CS foi aquele acidente em Goiânia, que um hospital que estava desativado descartou de forma incorreta um equipamento de raio-x. Aí os dois trabalhadores catadores de sucata pegaram esse equipamento, não sabendo do que se tratava, foram lá, levaram para casa, abriram e contaminaram a cidade inteira, certo? Então, resumindo esses dois acidentes. Então, essa parte aqui é tranquila. A diferença de acidente radioativo e acidente radiológico. Radioativo é aquele acidente causado por material nuclear, né? E radiológico é ocasionado por equipamentos de raio-x. Lembrando que esses dois acidentes, o que eles têm em comum? Eu até tinha feito uma pergunta na aula sobre isso. O que eles têm em comum, né? Na verdade, aqui não é um erro humano, né? No caso, seria a segurança, certo? Se tanto o acidente de Chernobyl como o acidente de Cécio, a parte de segurança, a parte de proteção deles tivesse mais cuidado, poderia não ter acontecido, certo? O que? Sempre você está fazendo a revisão dos equipamentos, fazendo medidas preventivas, o descarte correto dos equipamentos. Tudo isso poderia não ter ocasionado. Então, aqui, a falta de segurança, né? A falta de segurança foi peça-chave para ocasionar esses dois acidentes. Aqui, gente, nessa outra aula, o que a gente viu? Sobre os principais órgãos, né? O que são esses órgãos? Todos esses órgãos, tudo que é relacionado à radioproteção, à radiologia, à energia nuclear, à energia, tudo, a parte de fiscalização, a parte de novos equipamentos, de pesquisa, legislação, fiscalização. Esses são os órgãos que são responsáveis no mundo. A CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, pertencente ao órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é a comissão, né, do Brasil. Temos também a Agência Internacional de Energia Atômica, que é IAEA. A Comissão Internacional de Proteção Radiológica. Também temos a Comissão Internacional de Unidades de Medidas Radiológicas e também temos o Instituto de Radioproteção e Dosimetria. Então, o que esses órgãos fazem? Eles vão atuar na fiscalização
novos equipamentos, nos estudos, nos projetos, nas pesquisas, certo? A Comissão Nacional de Energia Nuclear, a gente viu bastante ela no acidente do Cécio, que eles chamaram o físico dessa comissão para avaliar, calcular as doses, certo? Que foram, né, as pessoas foram submetidas para investigar a causa do acidente. Então, esses órgãos, eles estão, né, eles existem para nossa segurança, né, para a segurança dos profissionais de radiologia e para a segurança da população em geral, porque através desses órgãos que são feitos, né, as medidas de prevenção, as medidas de segurança, são realizadas as fiscalizações para ver se um lugar que vocês vão trabalhar futuramente estão de acordo com as normas, né, se tá, como posso dizer, se eles estão seguindo certinho as normas de segurança para o bem de vocês, certo? Então, baseado nisso, qual que é o dever do Estado? O Estado tem como dever estabelecer normas e fiscalizar a proteção radiológica. E o dever de vocês, profissionais de radiologia, qual que é o dever de vocês? Cumprir essas normas e zelar por sua aplicação. Vocês fazendo isso, vocês vão estar se protegendo e protegendo os pacientes, certo? E qual que é o motivo principal das diretrizes de proteção? Certo? Qual que é o motivo principal? Para que em qualquer local do país todos os profissionais de radiologia utilizem e falem a mesma língua. Se eu for para a Bahia, eu vou falar, o meu colega lá vai falar a mesma coisa que o meu colega do Rio Grande do Sul vai falar. Então, para ter norma, porque pense comigo. Exemplo. O João vai lá e quer fazer as coisas do jeito dele. Quer usar os equipamentos do jeito dele. Quer realizar o exame do jeito dele. Não vai seguir nenhuma norma, nenhum protocolo. Aí o Pedro também vai falar, não, eu sou o melhor de todos, vou fazer do meu jeito. Isso não vai ter uma norma, não vai ter um protocolo. Vão acabar, né, colocando a saúde deles em risco e a saúde dos pacientes em risco. Então, as diretrizes, elas servem para ter uma padronização, para todo mundo falar a mesma língua, certo? Todo mundo falando a mesma língua, em relação às pesquisas que a CNEI faz, das doses, é mais fácil você ter parâmetros para estar comparando, certo? Então, é de extrema importância que existam diretrizes. As diretrizes existem o quê? Para proteger vocês, profissionais da radioproteção, de radiologia, certo? Vamos lá, pessoal. Agora vamos ver o que a gente vai falar. Vamos lá. Fatores importantes da radioproteção. Tempo de exposição, a distância e a blindagem. Então, aqui tem a figura aqui. O tempo, certo? O tempo de exposição, a distância e a blindagem. Vamos lá, pessoal. Quanto menor o tempo que eu ficar, menos exposto eu vou estar às radiações, certo? Então, o que eu vou falar para vocês? Vamos lá. A gente tem que manter-se pouco tempo junto à fonte. A gente tem que manter pouco tempo junto à fonte, que é o equipamento. Então, vocês têm que atentar-se a realizar o procedimento de maneira rápida, organizada, evitar repetição, lembrar quanto mais tempo vocês podem ter uma probabilidade maior de acarretar alguma patologia. Então, o profissional precisa trabalhar rápido, prestar atenção no posicionamento, para não precisar repetir o exame.
Repetindo o exame, você vai estar perdendo tempo, vai estar atrasando o processo, vai ficar mais exposto, vai expor o paciente. Então, esse é um fator importante. Tempo. Distância, gente. Quanto mais longe você tiver da sua fonte, menor intensidade de radiação você vai estar exposto. Então, se a distância aumentar, a intensidade de radiação irá diminuir, que é a lei, né, do inverso do quadrado da distância, certo? E também a blindagem, né, consiste na proteção contra as radiações. Então, a blindagem ela tem nos equipamentos de segurança, ela vai ter também nas salas, todas assim são revestidas com chumbo. Lembrando que esse cálculo para ver quanto de chumbo vou colocar nessas barreiras, nesses biombos, são os físicos médicos que realizam. Então, esses fatores importantes de radioproteção: tempo, distância, blindagem. Lembrar que são esses três. Tempo. Quanto menor tempo você ficar junto à fonte, menor vai ser a sua exposição. Distância. Quanto maior a distância, menor a exposição. E a blindagem, certo? Não tem segredo. Esses três fatores são de extrema importância para vocês se protegerem, certo? Vamos lá para o próximo. Os princípios. Sempre eu falo para vocês, não confundam fatores de princípios. Os princípios é justificação da prática, a otimização, a limitação da dose e, de acordo com a nossa RDC, nossa diretriz, proteção radiológica, certo? A segurança radiológica. Então, esses três fatores, que são otimização, justificação e limitação da dose, vão resultar no quê? Na proteção de vocês, certo? O que seria justificação da prática? Vocês vão ter que estabelecer que nenhuma prática deve ser autorizada a menos que se produza suficiente benefício para o indivíduo exposto, de modo a compensar o detrimento que possa ser causado pela radiação. Ou seja, é necessário realizar esse procedimento? Eu vou ter maior benefício do que risco? Lembrando que essa justificação da prática, esse exame ele tem que ser solicitado por um médico, ou veterinário, ou um dentista. Vocês têm que se atentar a isso, porque vocês não podem realizar o exame sem essa solicitação desses profissionais, certo? Vocês têm que levar em conta o benefício real para a saúde do indivíduo, em comparação aos danos que possa causar, certo? A otimização. O que seria a otimização? Vocês têm que estabelecer que as instalações e as práticas devem ser planejadas, implantadas e executadas de modo que a magnitude das doses, né, o número de pessoas expostas, as probabilidades de exposições acidentais sejam baixas. Vocês têm que lembrar disso. Vamos otimizar o serviço, vamos fazer de forma correta, rápida e eficaz. Lembrando que sempre você tem que estar de olho na qualidade desse procedimento. Tem que verificar, a máquina foi calibrada? Certo? Qual é a posição que eu vou utilizar para não ficar repetindo esse exame? Tem que ver o posicionamento correto. Vocês vão ter que otimizar o tempo de vocês, otimizar o trabalho de vocês. Quanto maior a qualidade do exame, melhor para vocês, menos expostos vocês vão ficar. A limitação da dose. Os limites de dose individuais são valores de dose efetiva e de dose equivalente, estabelecidos por exposição ocupacional e a exposição do público, decorrente de práticas contratadas, cuja as magnitudes não devem ser excedidas. Então, existem tabelas que são
são divulgadas pela CNEM referente à dose mínima, né? O limite de dose que vocês podem receber anualmente. Então, esses são os princípios básicos de radioproteção, são os princípios que vão estar assegurando a proteção de vocês. A justificação da prática: é necessário realizar esse exame. A otimização: realizar esse exame de forma correta, sem erros. E também sempre estar de olho na dose, se a dose que vocês estão recebendo está de acordo com a norma. Esses 3 princípios vão estar assegurando a segurança de vocês, certo? Então, essa parte dos princípios vocês podem estudar um pouquinho mais depois, mas é isso o básico que vocês têm que saber, levar em conta, certo? E a norma? O que é essa norma? Resolução de número 330 de 20 de dezembro de 2019, certo? Essa norma tem como objetivo o quê? Estabelecer requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista. O que é intervencionista? São procedimentos mais invasivos, certo? Procedimentos mínimos, como pode dizer, angioplastia, uma biópsia, um procedimento mais detalhado. Então, ela tem como objetivo estabelecer esses requisitos, regulamentar o controle das exposições médicas ou ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas, diagnósticas ou intervencionista. Então, essa resolução ela vai aplicar. Essa resolução ela vai se aplicar a todas as pessoas jurídicas ou físicas, direito privado ou público, civis ou militares, envolvidas em prestação de serviços, fabricação, utilização. Nessa resolução, ela vai falar um pouquinho sobre os tipos de atenção, né, de como é dividido os serviços de saúde no nosso país, que tem a atenção primária, que são as UBS, atenção secundária e atenção terciária. A atenção secundária podemos, assim, ao nível do hospital, ambulatorial. Terciária são coisas mais específicas, como tratamentos de cardiologia, oncologia. Então, a norma que ela vai colocar tudo que vocês precisam estar verificando antes de estar trabalhando. Então, ela vai falar sobre o layout, de como tem que ser os prédios, as instalações das salas de radiologia. Ela também fala sobre o documento, quanto tempo você tem que guardar aquele documento, que você, se você for como profissional de radiologia, se você for incumbido de ser o supervisor da sua unidade, o que você tem que estar fazendo. Fala sobre a gestão dos documentos, quanto tempo você tem que guardar o documento, quanto tempo você tem que guardar aquela solicitação do médico. Também informa sobre a qualidade, né, como tem que ser realizado, né, o programa de garantia de qualidade. É uma norma bastante extensa, mas que é importante vocês estarem conhecendo essa norma. Ela fala sobre os riscos, sobre as medidas de proteção, fala sobre a garantia da qualidade de trabalho, os processos de trabalho. Fala tudo certinho, item por item. Ele escreve tudo, fala como que tem que ser a sinalização na sala, fala como que tem que sobre os acompanhantes, fala sobre as mulheres grávidas, né? Como que tem que ser realizado o exame, se tem que ser realizado o exame. Então, é uma norma bem extensa, ela fala certinho como tem que ser realizado. Desde da disposição dos equipamentos e do tempo de armazenamento dos documentos, de como é realizado o exame.
ela fala tudo e é a norma que hoje, como profissional de radiologia, vocês vão estar usando, certo? É bem legal essa norma. Assim, é a norma que vocês não estão utilizando para tudo, certo? Então, seria interessante vocês darem uma lida. Qualquer coisa, se vocês verem que só com essa explicação geral, se vocês quiserem, eu posso fazer uma aula só sobre essa norma, explicar mais sobre ela. Mas é isso, o que vocês têm que levar em conta é que o objetivo dela, o que é? Estabelecer requisitos sanitários para a organização e funcionamento dos serviços de radiologia. Então, vai ser os requisitos básicos para vocês estarem levando em conta. Na norma também vai falar dos princípios do tempo de exposição, da otimização, toda essa parte de proteção radiológica, tá bom? Então agora vamos lá. Entramos uma parte da matéria que a gente tem que saber, né? Que é parte das grandezas de unidade, certo? Então eu coloquei aqui para vocês, de um modo geral, um resumo que eu fiz, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês estarem entendendo, certo? Vamos lá, pessoal. Exposição, a nossa primeira grandeza, certo? O que a exposição faz? Ela mede a quantidade de carga elétrica de mesmo sinal produzida no ar por unidade de massa. Qual que é a unidade da exposição? É o Röntgen. Quem lembra o que é? É o nome do nosso físico alemão, certo? Que inventou o raio-x. Então, a exposição ela mede a quantidade de carga elétrica de mesmo sinal. Não tem muito o que se falar sobre ela, certo? Só lembrar que a exposição ela é acumulativa, gente. Se você está exposto àquele local, você sempre vai estar acumulando a exposição. A dose absorvida, né? A dose absorvida é a nossa grandeza, né? É um D maiúsculo, a representação dela, certo? Ela foi introduzida em 1950 e a unidade dela é o Gray. O Gray, que a gente simboliza como G, Y, certo? Também o nome Gray é devido a um físico que realizou o estudo. A dose absorvida é uma grandeza importante na radiologia e na proteção radiológica, porque ela está ligada ao quê? Ela está ligada aos danos biológicos causados, certo? Então, a dose absorvida é isso, pessoal. Dose absorvida é o D. Daí temos também a dose equivalente, que ela vai considerar o fator de ponderação, o WR, certo? O que é o WR? Ele vai refletir a habilidade que uma radiação em particular possui de causar danos, certo? A unidade utilizada é sievert, certo? E aqui tem a fórmula. Então, minha dose equivalente vai ser igual a minha dose absorvida, multiplicado pelo fator de ponderação, certo? Aqui o fator de ponderação, por exemplo, eu tenho raio-x, eu tenho um equipamento de radioterapia. Então, vai levar, no caso, esse fator de ponderação vai ser relacionado a isso, ao tipo de raio que eu vou estar sendo exposto, certo? Próximo é a dose efetiva. Então, diferentes órgãos e tecidos têm sensibilidade diferente para as radiações. Esta grandeza, que é a grandeza E, dose efetiva, serve para estabelecer limites de exposição do corpo
toda a radiação, com o objetivo de limitar a ocorrência dos efeitos, né, causados pelas radiações. E qual que é a fórmula? Eu tenho aqui que é o E igual a somatória, H, a dose equivalente, e o WT é o meu fator de peso. A minha unidade é sievert. Então, como é que funciona isso daqui? Para cada parte do meu corpo, eu vou ter um fator de peso e tecido. Então, cada parte ele é sensível de uma maneira diferente, certo? A área cristalina, que é a área dos olhos, eu vou ter um fator de peso. A área das gônadas, eu tenho um fator de peso. A área da minha pele, eu tenho um fator de peso. Então, a dose efetiva ela vai calcular, vai ser a somatória de todas essas partes do meu corpo. Então, o que o WT é? O WT ele é um fator relacionado com a sensibilidade de um tecido ou órgão à radiação, indução. Ele é baseado em estudos epidemiológicos, certo? E a gente tem que levar em consideração que esses dados, a gente tem que levar em consideração a tabelinha do ICRP. Lembra, pessoal? ICRP, o que é? Que a gente viu dos órgãos? É Instituto... na verdade, é a Comissão Internacional de Radioproteção. Eles que vão estar liberando esses fatores para a gente estar realizando os cálculos. Então, a gente tem que lembrar aqui, na dose efetiva, que cada parte do nosso corpo, ele vai rege de uma forma diferente. Então, por isso que a gente tem esse fator de peso. O que pode ser, uma parte pode ser mais sensível que a outra, então a gente leva em consideração isso. Essas fórmulas, pessoal, não foquem nelas, certo? Não vou me aprofundar nelas, que isso daqui é mais para quem é tecnólogo de radiologia. Vocês, como técnicos, vocês têm que conhecer essas fórmulas e saber do que se trata, certo? Então, vamos lá para a última parte da nossa revisão, que é os equipamentos de proteção, certo? Vamos lá. Aqui é o nosso, o que é, pessoal? Vamos ver se vocês lembram. O nosso avental de chumbo, protetor das gônadas, avental de chumbo. Aqui de tireoide, aqui nos braços. E aqui o nosso dosímetro. Lembra do dosímetro? Que é aquele aparelhinho que vocês vão receber quando vocês trabalharem, que ele vai ser trocado mensalmente e a CNEM vai estar pegando eles para avaliar se está de acordo, os limites de dose estão de acordo com a tabelinha deles. Então, vou voltar aqui. O óculos, o protetor das gônadas, o avental de chumbo, protetor da tireoide e o protetor dos braços. Também lembrando que temos os biombos nas salas de exame. E também lembrando que temos que utilizar a máscara, certo? O protetor do rosto, que é face shield. E a touca também descartável, devido ao momento que estamos vivendo, né, nessa pandemia. Então, pessoal, em relação ao resumo, é isso. Isso daqui é um resumo do resumo do resumo. Qualquer dúvida, estarei à disposição, certo?